As Escrituras nos dizem que no princípio Deus criou os céus e a terra. Mas e se houvesse algo antes desse princípio? Textos antigos, guardados longe dos olhos comuns, sussurram sobre uma verdade perturbadora. Havia outra terra, outra criação, outro começo que foi apagado da memória sagrada. Estudiosos que se atreveram a mergulhar nos manuscritos proibidos descobriram algo chocante. Antes do Jardim do Éden descrito em Gênesis, existia um mundo primitivo onde criaturas caminhavam sob céus ainda não abençoados pela luz divina completa. Essas criaturas não eram anjos caídos nem demônios. Eram algo completamente diferente. Os livros perdidos de Enoque mencionam seres formados de matéria densa, uma argila negra retirada das profundezas de uma terra ainda em formação bruta. Não havia jardim ao redor. Não havia árvores da vida. Apenas a escuridão pulsante e uma vontade primitiva de existir. Esses seres tinham forma humanoide, mas algo essencial faltava neles. A centelha divina, aquele sopro de vida que separa o homem da besta, nunca foi concedida a eles. Caminhavam, construíam, até desenvolviam linguagem rudimentar. Mas não conheciam amor, não sentiam culpa, não ansiavam por eternidade. Imagine montanhas onde hoje existem apenas desertos. Vales profundos, onde civilizações inteiras floresceram e desapareceram sem deixar rastro arqueológico. A geologia moderna não consegue explicar certas formações rochosas que parecem carregar a marca de mãos inteligentes, mas que datam de eras impossíveis para a presença humana. Esses primeiros habitantes olhavam para o céu com desconfiança. Algo dentro deles sabia que não eram os escolhidos. Mesmo antes de Adão ser moldado, eles já se sentiam rejeitados. Essa consciência incompleta gerou inquietação, uma fome por algo que não conseguiam definir. As escrituras canônicas silenciam sobre esse período. Mas por quê? Se você ler Jó capítulo 38, Deus pergunta: onde estavas tu quando eu fundava a terra? Essa pergunta sugere testemunhas. Sugere que algo já existia, algo que observou a fundação do mundo que conhecemos. Textos apócrifos do Segundo Templo falam de uma primeira terra que foi julgada e selada. Os rabinos antigos debatiam em segredo sobre o mundo que foi antes deste mundo. Mas essas discussões eram perigosas. Aqueles que revelavam demais frequentemente eram silenciados. O que aconteceu com essa criação primordial? Por que foi necessário apagá-la da história sagrada? E mais perturbador ainda, será que ela foi completamente destruída ou apenas escondida, esperando o momento certo para ressurgir? Estudiosos que analisaram as camadas geológicas encontraram anomalias, camadas que não deveriam existir na ordem em que aparecem, fósseis que desafiam a cronologia aceita, estruturas submersas que sugerem civilizações avançadas em épocas impossíveis. Se você está assistindo este vídeo, é porque algo dentro de você sente que há mais na história da criação do que nos foi ensinado. Essa intuição não é acidental. Pode ser uma memória ancestral, um eco espiritual de algo que sua alma testemunhou há eras atrás. Nos próximos capítulos, vamos mergulhar mais fundo nesse mistério. Vamos examinar os textos que foram banidos, as visões que foram suprimidas e as verdades que alguns acreditam serem perigosas demais para serem reveladas. Prepare-se para questionar tudo o que você pensava saber sobre o princípio. Mas antes de continuarmos, faça uma pausa e reflita. Se houve uma criação antes da nossa, o que isso significa para a nossa compreensão de Deus, do propósito humano e do destino final? Deixe seu comentário abaixo com sua teoria. E se este conteúdo está despertando algo em você, inscreva-se no canal.
Vamos juntos descobrir verdades que foram escondidas por milênios. O que vem a seguir pode mudar completamente sua perspectiva sobre as Escrituras Sagradas e sobre nossa própria existência. Capítulo 2. Os habitantes da Terra Esquecida. Quem eram essas criaturas que habitaram a Terra antes de Adão? Os textos proibidos não lhes dão nomes próprios, apenas descrições vagas e perturbadoras. Os sem sopro, os formados da lama negra, aqueles que vieram antes do Espírito. Diferente de Adão, que foi cuidadosamente moldado e recebeu o fôlego divino, esses seres anteriores foram formados de matéria bruta. O livro dos Jubileus, considerado escritura sagrada pela Igreja Etíope, menciona criaturas que existiam quando as fundações foram colocadas, mas não receberam a aliança. Essas entidades tinham inteligência, desenvolveram sociedades primitivas, construíram abrigos, dominaram o fogo, mas algo crucial faltava. Eles não podiam se conectar com o divino. Suas orações, se é que oravam, nunca eram ouvidas. O céu permanecia fechado para eles. Imagine a angústia existencial desses seres, conscientes o suficiente para perceberem que algo estava errado, mas sem capacidade espiritual para compreender o que. Essa tensão interior eventualmente os corrompeu. Começaram a buscar significado através de meios próprios. Alguns textos gnósticos sugerem que esses primeiros habitantes tentaram forçar sua própria evolução espiritual. Desenvolveram rituais sombrios, experimentos com outras formas de vida, tentativas desesperadas de imitar a centelha divina que não possuíam. O resultado foi caótico. A terra se encheu de violência. Não a violência passional que conhecemos, mas algo mais frio, mais mecânico. Violência sem remorso, porque remorso exige consciência moral, e consciência moral exige o espírito que eles não tinham. O livro de Enoque, embora fale principalmente dos vigilantes caídos, contém passagens enigmáticas sobre os que vieram antes dos dias de Noé, e antes ainda dos dias de Sete. Essas referências foram deliberadamente obscurecidas nas traduções modernas. Há rabinos medievais que estudavam a Cabala debatiam sobre o Adam Kadmon, o homem primordial que existiu antes do Adão bíblico. Não como indivíduo, mas como conceito, como tentativa anterior de criação que não atingiu a perfeição necessária. A tradição islâmica também preserva ecos dessa verdade. O Alcorão menciona que Deus criou seres antes de Adão e que eles causaram corrupção na terra. Por isso, foi necessário um recomeço com uma nova humanidade. Mas aqui está a questão mais perturbadora. Se Deus é onisciente, ele sabia que essa primeira criação falharia. Então por que criá-la? Teria sido um teste? Uma demonstração necessária? Ou há algo mais profundo acontecendo? Algo relacionado ao livre-arbítrio e à natureza da própria existência? Pense nisso. Nós, humanos modernos, carregamos em nossa alma uma dualidade estranha. O desejo de obedecer a Deus e, simultaneamente, o impulso de sermos deuses. De onde vem essa tensão? Seria apenas da queda de Adão? Ou seria um eco muito mais antigo, uma herança espiritual de um conflito que começou antes do nosso princípio? Geólogos encontraram camadas de extinção em massa que precedem qualquer evento conhecido. Extinções que apagaram formas de vida sem deixar descendentes. Seria coincidência ou evidência física de um julgamento divino sobre a criação anterior? Se você está começando a sentir que a história bíblica é muito mais profunda e complexa do que imaginava, você está certo. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir isso. E continue conosco, porque o que vem a seguir é ainda mais chocante. A pergunta que não quer calar:
O que aconteceu com esses habitantes da Terra Esquecida? E foram completamente aniquilados, ou alguns sobreviveram de alguma forma? Capítulo 3. A rebelião silenciosa. Por um tempo, a primeira criação prosperou. Eles dominaram a Terra com inteligência feroz e curiosidade insaciável. Mas o que começou como progresso, rapidamente se transformou em ambição. E a ambição, como fogo descontrolado, começou a corroer as fundações daquela civilização pré-adâmica. Há um momento crucial mencionado nos textos apócrifos. Um ponto de virada. Os primeiros decidiram que não precisavam mais de autoridade superior. O Criador era para eles uma sombra distante, um eco desnecessário. Começaram a escrever suas próprias leis, criar seus próprios códigos de moralidade. Essa não foi uma rebelião com espadas e gritos. Foi uma série de pequenas decisões acumuladas, rupturas silenciosas, até que o abismo se formou. Eles tentaram se reconstruir, não apenas no corpo, mas na essência. Queriam criar a alma que lhes havia sido negada. O Apocalipse de Abraão, texto rejeitado pelo cânone cristão, fala de seres que tentaram ascender sem permissão e foram lançados para baixo, não no inferno, mas em esquecimento. Esse esquecimento não é metafórico, é literal, uma espécie de prisão dimensional. Eles desenvolveram o que os textos chamam de ciência proibida. Não magia no sentido popular, mas conhecimento sobre a estrutura da realidade que não deveria ser manipulado sem preparo espiritual. Genética primitiva, hibridização, tentativas de transcender suas limitações biológicas. Criaram versões híbridas de si mesmos, seres com mais força, mais percepção, mas ainda menos conexão com o divino. Cada experimento os afastava mais da possibilidade de redenção. Eles estavam escavando seu próprio túmulo espiritual. A rebelião não foi visível aos olhos do mundo. Não houve batalha épica nos céus. Foi uma transgressão acumulativa, uma erosão gradual da ordem estabelecida até que não houve mais volta. Eles haviam quebrado o equilíbrio, usurpado a função do Criador. E como toda criatura que se eleva além do que compreende, precipitaram sua própria queda. O que se seguiu não foi apenas destruição física. Foi uma retração cósmica, como se o universo mesmo recuasse diante da audácia daquela raça primordial. Isaías 14 fala da queda de Lúcifer. Como caíste do céu, ó estrela da manhã. Mas estudiosos alternativos sugerem que essa passagem pode ter camadas de significado. Pode estar referindo-se não apenas à queda de um anjo, mas ao colapso de uma era inteira. O tempo se dobrou. A memória foi apagada. Os céus se calaram. E o antigo Éden, agora corrompido, foi selado por um decreto invisível, impossível de ser violado por mãos humanas. Mas e se a rebelião não foi completamente extinta? E se parte daquele desejo original, o desejo de se tornar deuses, ainda sobrevive em nós? Nossa obsessão com controle, com poder, com transcendência sem redenção. De onde vem isso? Seria apenas natureza humana ou uma herança muito mais antiga? Pense em quantas civilizações ao longo da história tentaram construir torres que tocassem o céu. Torre de Babel é apenas o exemplo mais famoso, mas há inúmeros outros. Zigurates na Mesopotâmia, pirâmides no Egito, estruturas megalíticas ao redor do mundo. Todas compartilham o mesmo padrão. Tentativa humana de alcançar o divino por mérito próprio, sem submissão, sem humildade. E todas eventualmente caem. O padrão se repete porque nunca foi completamente erradicado. A semente da primeira rebelião ainda germina em cada geração. Se isso está mexendo com você, se está fazendo você repensar tudo, deixe um like neste vídeo. Comente abaixo. Eu vejo o padrão. E fique ligado,
porque no próximo capítulo vamos revelar o que aconteceu quando o julgamento finalmente caiu sobre a primeira criação. O que Deus fez com aqueles que ousaram desafiá-lo antes mesmo de Adão existir. Capítulo 4. O julgamento sem testemunhas. Há eventos que, embora apagados das escrituras oficiais, ainda ressoam no inconsciente da humanidade. Memórias enterradas sob camadas de medo e censura espiritual. Entre essas memórias esquecidas está o dia em que a Terra parou. Não por catástrofes naturais, mas por decreto divino. O julgamento da primeira criação não foi proclamado nos céus nem nas montanhas. Foi executado no mais profundo silêncio. Os textos proibidos falam de um momento de convergência, quando o Criador, ao observar o caos estabelecido pela rebelião dos primeiros, determinou que aquela experiência não poderia continuar. Mas não foi um dilúvio, não foi fogo, foi algo mais sutil e mais definitivo: o selamento, uma espécie de fechamento espiritual e dimensional que pôs fim não apenas a um povo, mas a uma era inteira da realidade. Dizem que o antigo Éden foi fechado como se fecha um livro que jamais deveria ser aberto. Seus vales, rios e montanhas foram cobertos com véus invisíveis, tornando-se inacessíveis ao olho comum. Não se tratava de destruição física, mas de isolamento existencial, uma espécie de exílio entre mundos. O primeiro mundo foi selado dentro do próprio planeta, como um segredo enterrado sob as fundações da nova criação que estava prestes a vir. Jeremias 4:23 oferece uma pista críptica. Olhei para a terra e ela estava sem forma e vazia, para os céus, e não tinham luz. Essa descrição não é sobre o princípio da criação em Gênesis 1. É sobre algo que aconteceu depois, um julgamento que reduziu algo ordenado de volta ao caos. Estudiosos hebraicos chamam isso de Tohu Va Bohu, o estado de desolação que resulta de julgamento divino. Os poucos registros que sobreviveram em fragmentos apócrifos, visões codificadas, sonhos de profetas, falam de um véu de esquecimento lançado sobre a raça humana. Esquecimento que não foi castigo, mas proteção. Porque, segundo esses escritos, saber demais sobre os pré-adâmicos pode ser perigoso. Alguns antigos eruditos argumentam que o Criador não destruiu os primeiros, apenas os separou. Trancou-os em realidades paralelas, selados com chaves que ninguém mais possui. Mas há uma exceção perturbadora mencionada nos textos mais ousados. Uma dessas chaves não foi perdida. Foi apenas escondida entre os símbolos que permeiam as escrituras tradicionais, esperando por alguém com olhos para ver e ouvidos para ouvir. E se esse selo começasse a se romper? E se aqueles da primeira criação começassem a atravessar novamente o tecido da realidade, não como seres físicos, mas como ideias, visões, tendências, influências que moldam a mente humana moderna sem percebermos? Daniel 12:4 diz: Tu, porém, Daniel, encerra estas palavras e sela este livro até ao tempo do fim. Que conhecimento foi selado? E quando seria o tempo apropriado para revelá-lo? Estaríamos vivendo nesse tempo agora? Há lugares no mundo onde o véu parece mais fino, regiões onde fenômenos inexplicáveis ocorrem com regularidade. Triângulo das Bermudas, deserto de Gobi, certas áreas da Antártida. Seriam esses pontos onde o selo antigo está enfraquecendo? Pessoas que visitam esses locais frequentemente relatam sonhos perturbadores, sensações de déjà vu intenso, visões de paisagens impossíveis. Psicólogos chamam isso de alucinação. Mas e se for memória? Memória de algo que nunca experimentamos nesta vida, mas que nossas almas testemunharam em uma era anterior? O julgamento talvez nunca tenha sido sobre o passado. Talvez tenha sido sobre o que poderia retornar.
proteção preventiva contra uma ameaça que ainda estava por vir. E nós, na nossa arrogância moderna, podemos estar desfazendo essa proteção sem nem perceber. Se esta revelação está impactando você, compartilhe este vídeo. Alguém que você conhece precisa ouvir isso. E continue conosco, porque no próximo capítulo vamos explorar os vestígios dessa criação perdida que ainda existem ao nosso redor, escondidos à vista de todos. Capítulo 5. Vestígios da criação perdida. Por mais que se tente apagar uma história, a Terra ainda guarda memórias. Nem todas são visíveis, nem todas podem ser tocadas. Algumas permanecem como impressões sutis na estrutura do mundo, marcas espirituais que resistem ao tempo. Os livros perdidos de Éden sugerem que os vestígios da primeira civilização ainda estão entre nós, não como ruínas óbvias, mas como cicatrizes invisíveis na consciência da humanidade. Certos comportamentos recorrentes entre os povos podem ser legados psicológicos deixados por aquela raça esquecida. A obsessão com domínio, a construção de estruturas megalíticas, o culto ao ego. Essas características não são transmitidas por DNA, mas por algo mais antigo. Algo que precede a própria biologia, memória espiritual. Como se a alma coletiva da humanidade ainda carregasse os resíduos daquela criação anterior. Os textos ocultos sugerem que certos lugares no mundo ainda vibram em frequência similar à da primeira Terra. Lugares onde os sentidos parecem distorcidos, onde o tempo parece desacelerar, onde sonhos se tornam mais vívidos e simbólicos. Muitos desses pontos são cercados por mitos, lendas e tabus culturais. Curiosamente, tendem a ser evitados ou tratados com reverência extrema. Como se intuitivamente os seres humanos reconhecessem algo perigoso ali. Machu Picchu, Stonehenge, as pirâmides de Gizé. Essas estruturas foram construídas com conhecimento que supostamente não existia na época. Alinhamentos astronômicos precisos, matemática avançada, técnicas de engenharia que desafiam explicação. De onde veio esse conhecimento? Foi desenvolvido independentemente ou foi herdado? Alguns estudiosos alternativos argumentam que essas regiões funcionam como portais residuais, fragmentos da antiga realidade ainda entrelaçados com a atual, e que certas práticas espirituais, meditações profundas, jejuns, vigílias, podem tocar esses pontos. Há relatos ao longo da história de pessoas que, após experiências místicas intensas, descreveram paisagens desconhecidas, seres nunca vistos, idiomas que não existem, e uma sensação avassaladora de déjà-vu, como se estivessem lembrando de algo que nunca vivenciaram nesta vida. Ezequiel teve visões de criaturas com 4 faces, rodas dentro de rodas, um trono móvel cercado por fogo. João, no Apocalipse, viu bestas com 7 cabeças, dragões, uma mulher vestida de sol. Seriam essas descrições de realidades alternativas, ecos da criação anterior? Os vestígios também estão em nós, na nossa busca constante por transcendência, na nossa tendência a repetir os mesmos erros em ciclos, na nossa recusa em aceitar limites, e no impulso quase instintivo de moldar o mundo à nossa imagem, exatamente como os primeiros fizeram. O padrão se repete porque nunca foi completamente apagado. As linhas invisíveis que conectam o presente com o que veio antes de Adão ainda existem. Ignorá-las não as faz desaparecer. Pelo contrário, só as fortalece. Provérbios 25:2 diz: a glória de Deus é encobrir as coisas, mas a glória dos reis é esquadrinhá-las. Há conhecimento que Deus propositalmente escondeu, não porque seja mau, mas porque a humanidade precisa estar espiritualmente madura para manejá-lo corretamente. E nós
Na nossa arrogância, achamos que estamos prontos. Achamos que podemos desenterrar qualquer segredo sem consequências. Mas e se os vestígios da criação perdida forem testes? E se a maneira como lidamos com esse conhecimento determine nosso próprio destino? Existe uma guerra espiritual acontecendo, não apenas entre bem e mal, mas entre eras, entre criações, entre versões diferentes do plano divino. E nós estamos no meio disso, na maioria das vezes sem perceber. Se você sente que há algo mais profundo acontecendo no mundo, há algo que a mídia não explica e que a religião tradicional não aborda adequadamente, inscreva-se neste canal. Deixe um comentário dizendo: "Eu vejo os vestígios." E prepare-se, porque no próximo capítulo vamos revelar a guerra que aconteceu entre dois Édens. Capítulo 6. A guerra entre dois Édens. Uma guerra foi travada em silêncio, não com lanças ou exércitos visíveis, mas com forças que a maioria dos olhos nunca viu. Uma guerra entre dois projetos, dois Édens, duas intenções divinas. De um lado, a criação antiga feita de matéria primitiva, consciente, orgulhosa, ambiciosa. Do outro lado, a nova humanidade, delicadamente moldada, animada com espírito, programada para obedecer, amar e evoluir através de comunhão. Esse conflito não é um mito isolado. Está codificado em símbolos, entre as linhas de textos proibidos, ou até nas rachaduras da história humana. A criação pré-adâmica, mesmo depois de ter sido selada, não desapareceu completamente. Segundo os registros apócrifos, parte de sua essência foi preservada. Não em corpo, mas em intenção. Como se as sementes daquela rebelião continuassem germinando, esperando o momento certo para influenciar a nova ordem. E a chegada de Adão, em vez de ser o recomeço de tudo, foi, segundo a visão dos esquecidos, uma ameaça direta, um substituto, um veredito silencioso de que a primeira tentativa havia fracassado. Essa rivalidade se manifestou não apenas nos céus, mas na terra. Muitos estudiosos das escrituras ocultas sugerem que após a criação de Adão, houve tentativa de contato entre os remanescentes da raça passada e a nova humanidade. Contato sutil, espiritual, talvez até simbólico, mas que deixou marcas profundas. As histórias sobre entidades misteriosas que ensinam os homens, sobre deuses caídos, sobre sabedoria que não vem do céu nem da terra, podem todas ser ecos desse conflito silencioso. Gênesis 6 fala dos Nefilim, dos filhos de Deus que se relacionaram com as filhas dos homens. Mas quem eram esses filhos de Deus? Anjos caídos, como a interpretação tradicional sugere? Ou seriam remanescentes da primeira criação, tentando se misturar geneticamente com a humanidade adâmica para garantir sua sobrevivência? A resposta pode estar em ambos. O mais perturbador não é a existência desse conflito, é a possibilidade de que ele nunca terminou, de que parte das batalhas que travamos hoje, morais, espirituais, culturais, sejam apenas capítulos de uma guerra antiga, uma disputa entre o que fomos um dia e o que deveríamos ser. Os textos esquecidos sugerem que o segundo Éden, o de Adão, não foi simplesmente um novo começo. Foi uma tentativa de correção. Mas toda correção carrega consigo a sombra do erro anterior. E é por isso que, desde o princípio, o homem moderno carrega uma dualidade: o desejo de obedecer e a vontade de ser Deus. Uma tensão que não vem apenas da queda de Adão, mas de um conflito anterior ao seu nascimento. Romanos 7,19 expressa isso. Não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse prático. Por quê? De onde vem essa divisão interna? Pode ser herança da guerra entre dois Édens. A primeira criação tenta moldar a segunda à sua imagem, e a segunda resiste, nem sempre com sucesso. Nossa história está cheia de ciclos: ascensão,
orgulho, queda, recomeço. O mesmo padrão da primeira criação. Construímos impérios e eles desmoronam. Desenvolvemos tecnologia avançada e a usamos para a destruição. Buscamos conhecimento e o corrompemos com arrogância. Estaríamos repetindo o script da raça anterior? Ou seríamos nós mesmos parte de um experimento em andamento? E se a guerra continuar? E se os ecos da criação anterior ainda sussurrem em nossos instintos, em nossas decisões, em nossos sonhos? Não para nos destruir diretamente, mas para nos moldar segundo sua própria imagem. Talvez o verdadeiro campo de batalha não esteja nos céus nem na terra. Talvez esteja dentro de nós. E a vitória ou derrota dessa guerra milenar depende de escolhas que fazemos diariamente. Escolhas entre humildade e orgulho, entre submissão a Deus e autodeificação, entre sabedoria e conhecimento sem amor. Se este vídeo está fazendo você enxergar padrões que nunca viu antes, deixe um like e comente: eu escolho a luz. E no próximo capítulo, vamos revelar algo ainda mais chocante: os observadores que permaneceram, sobreviventes da primeira criação que ainda caminham entre nós. Capítulo 7. Os observadores que permaneceram. Se houve uma guerra entre duas criações, se uma raça anterior foi julgada e selada, surge a pergunta inevitável: foram todos destruídos? Ou é possível que alguns tenham escapado? Os livros perdidos de Éden sussurram uma hipótese tão perturbadora quanto inevitável. Nem todos os pré-adâmicos desapareceram. Alguns sobreviveram. Não da maneira como foram criados, não como os antigos titãs de argila negra e olhar vazio, mas transformados, adaptados, escondidos. Esses remanescentes, segundo textos proibidos, começaram a agir como observadores, não a serviço da luz, mas como vigias de uma verdade esquecida. Estudiosos da tradição esotérica os chamam de muitos nomes: os vigilantes esquecidos, os ancestrais que permanecem, os silenciosos da primeira terra. Não são anjos, não são demônios, são outra categoria de existência, uma categoria que escapa às divisões binárias. E segundo alguns textos antigos, sua função é dupla: manter viva a memória da criação esquecida e influenciar, ainda que sutilmente, os caminhos do presente. Mas onde estariam esses seres e como poderiam ter se escondido por tanto tempo? Os apócrifos insinuam que se adaptaram à realidade humana, não em corpo, mas em vibração. Assumiram formas que não causam alarme, ou que se manifestam em níveis que nossos olhos físicos não podem perceber. Existem relatos ao longo da história de encontros estranhos. Pessoas que afirmam ter visto criaturas com olhos sem brilho, fala lenta, inteligência incomum e um sentimento intenso de estarem sendo observadas por dentro. Ainda mais perturbadores são os registros de ensinamentos que surgiram do nada. Doutrinas místicas que, segundo seus seguidores, foram recebidas em sonhos, ou em encontros com seres que pareciam não ser deste mundo, mas conheciam mais sobre o homem do que o próprio homem. Essas doutrinas geralmente compartilham elementos comuns: rejeição da autoridade divina, exaltação do conhecimento acima da fé, promessas de evolução baseadas em mérito próprio. O mesmo padrão da rebelião original. Estarão então os sobreviventes da primeira criação tentando completar o que começaram? Estarão espalhando sementes de uma nova rebelião, desta vez mais sutil, mais profunda, mais eficaz? Alguns estudiosos do oculto acreditam que sim. Acreditam que esses vigias silenciosos não apenas influenciam, mas escolhem. Aproximam-se de certas mentes, certos líderes, certos visionários, semeando ideias, desviando destinos, moldando o curso da história humana para que um dia
a antiga ordem se levante novamente. O livro de Enoque fala dos vigilantes que desceram e ensinaram aos homens artes proibidas: feitiçaria, astrologia, fabricação de armas, cosméticos. Essas histórias são geralmente interpretadas como referindo-se a anjos caídos. Mas, e se houver camadas mais profundas? E se os verdadeiros vigilantes forem mais antigos que os anjos caídos? E se forem da primeira criação, observando a segunda, ocasionalmente interferindo, sempre lembrando, sempre esperando o momento certo para retornar completamente? A questão perturbadora é: como distinguir? Como diferenciar entre a voz interior legítima e o sussurro de algo que nos observa desde antes do tempo? Jesus alertou em Mateus 24:24. Surgirão falsos cristos e falsos profetas operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Mas o engano mais eficaz não é o que vem de fora, é o que se disfarça como nossa própria voz interior, nossas próprias conclusões, nosso próprio raciocínio. E se parte dos nossos pensamentos mais originais não forem realmente nossos, mas sementes plantadas por observadores antigos? Há tradições espirituais que ensinam técnicas de discernimento: jejum, oração, meditação nas Escrituras, comunhão com outros crentes. Não por ritual vazio, mas como forma de afinar nossa percepção espiritual, de aprender a distinguir entre o que vem de Deus, o que vem de nós e o que vem de outra fonte. Se este capítulo está gerando inquietação em você, bom, inquietação saudável leva à vigilância, leva ao questionamento. Deixe um comentário. Eu permaneço vigilante. Inscreva-se no canal para mais revelações e prepare-se para o próximo capítulo, onde vamos decifrar os códigos escondidos nas Escrituras Sagradas. Capítulo 8. Códigos escondidos nas Escrituras. Quando o Criador selou a primeira criação, não apagou completamente sua memória. Pelo contrário, fragmentos daquele passado proibido foram deixados espalhados como pedaços de um espelho. Lascas de uma verdade que não podia ser diretamente exposta, mas também não podia ser totalmente esquecida. Muitos desses fragmentos estão escondidos nos livros apócrifos, esquecidos ou proibidos pela tradição religiosa dominante. Mas não estão escritos literalmente. Foram codificados, revestidos em metáforas, símbolos, visões e enigmas para que apenas aqueles preparados pudessem decifrá-los. O livro dos Jubileus, o livro de Enoque, fragmentos do Apocalipse de Abraão. Todos mencionam seres que caminhavam na terra antes do homem. Seres que conheciam o céu, mas que não vieram dele. Criaturas que viviam entre os mundos, que ensinaram aos homens ciências, astrologia, metalurgia e magia. Muitos estudiosos da tradição esotérica acreditam que esses livros foram redigidos com dupla camada de leitura, uma para os simples e outra para os despertos. Aqueles que leem com os olhos da carne veem apenas histórias, mas aqueles que olham com o espírito percebem códigos espalhados por toda a parte, nomes que se repetem com ligeiras variações, números que escondem fórmulas, genealogias que são mais do que listas de descendentes. São mapas ocultos de linhagens espirituais, conexões entre tempos, entre criações, entre dimensões de existência que normalmente não se tocam. Além disso, há uma presença constante nesses textos: a ideia de conhecimento proibido, mantido, guardado sob juramento, a repetição do mesmo padrão. O homem tenta alcançar algo que está além do que lhe foi concedido e é punido. Mas de onde vem essa obsessão com conhecimento oculto? E por que os livros que falam disso são sempre os primeiros a serem censurados?
talvez porque escondido naquelas linhas enigmáticas encontra-se a lembrança de que o homem moderno não é o primeiro a querer saber tudo, e que houve outros antes dele que tentaram subir sem permissão e caíram. A linguagem simbólica, então, não seria apenas proteção, seria um aviso. Uma última tentativa de lembrar que há portas que só devem ser abertas com a chave correta e no momento certo. Daniel 12:4 instrui: encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Que palavras foram encerradas? Que conhecimento foi selado? E quando seria o tempo apropriado para revelá-lo? Muitos acreditam que vivemos nesse tempo agora, que os selos estão sendo abertos, não por escolha divina, mas por arrogância humana, e que isso tem consequências que ainda não compreendemos totalmente. Há padrões numéricos nas escrituras que, quando decifrados, revelam conexões surpreendentes. O número 7 aparece repetidamente. 7 dias da criação, 7 anos de tribulação, 7 selos, 7 trombetas. Mas há também números escondidos: os 120 anos antes do dilúvio, os 70 anos de cativeiro. Estudiosos da gematria hebraica descobriram que certos nomes bíblicos, quando convertidos em números, revelam significados ocultos. Adão em hebraico soma 45, conectando-o ao conceito de homem terrestre. Mas há outro nome, raramente mencionado, que soma o mesmo valor: Kadmon, o primeiro. Coincidência? Ou pista intencional deixada pelos escribas antigos que sabiam mais do que ousavam escrever abertamente? A Bíblia está cheia de camadas: superfície para os iniciantes, profundezas para os que buscam. Jesus mesmo disse em Mateus 13:11: a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Porque alguns recebem entendimento mais profundo e outros não. Não é favoritismo divino, é preparação espiritual. É a disposição de buscar, de questionar, de ir além da leitura superficial. Provérbios 25:2. A glória de Deus é encobrir as coisas, mas a glória dos reis é esquadrinhá-las. Há verdades que Deus propositalmente escondeu, não para nos negar, mas para nos testar, para ver quem tem fome genuína de sabedoria e quem apenas busca conhecimento por orgulho. A diferença é crucial. Sabedoria com humildade constrói, conhecimento com arrogância destrói. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Seu espírito reconhece que há mais nas Escrituras do que fomos ensinados. Compartilhe este vídeo. Deixe um comentário. Eu decifro os códigos. E prepare-se para o capítulo final, onde vamos explorar a possibilidade mais perturbadora de todas: o retorno do que foi selado. Capítulo 9. O retorno do que foi selado. O tempo não é uma linha reta, é um ciclo. O que foi esquecido pode ser lembrado. O que foi selado pode um dia ser reaberto. E os textos apócrifos, especialmente aqueles banidos por serem considerados perigosos demais, parecem sugerir exatamente isso. O que uma vez existiu pode retornar, não como era antes, mas como uma semente que sobrevive à destruição e germina inesperadamente, silenciosamente, inevitavelmente. Há profecias, muitas vezes ignoradas ou mal interpretadas, que falam de um tempo quando o antigo será restaurado, quando aqueles que dormem sob o solo da primeira terra serão despertados. A linguagem é simbólica, mas também profundamente intencional. Quem são os que dormem? Que raça é essa cuja existência foi apagada, mas cujos vestígios ainda pulsam sob a superfície do mundo moderno? Alguns textos esquecidos mencionam um tempo de convergência, quando o homem moderno perderia sua identidade espiritual e, na sua busca desesperada por propósito, abriria portas que deveriam permanecer fechadas.
não por ignorância, mas por orgulho, pelo mesmo desejo que levou os primeiros à queda. O desejo de se tornar como o Criador, mas sem submissão, sem humildade. E é precisamente nessa rachadura que os remanescentes da primeira criação poderiam retornar. Não necessariamente como seres físicos, embora essa possibilidade não seja completamente descartada pelos escritos mais ousados, mas como ideias, sistemas, influências. Um retorno sutil, psicológico, cultural, uma forma de pensar, de sentir, de se posicionar em relação à existência. Uma restauração silenciosa da velha ordem, disfarçada de evolução, mas enraizada no mesmo espírito de autossuficiência que causou o primeiro colapso. Há quem acredite que já estamos vendo os primeiros sinais desse retorno. A normalização do que antes era impensável, o colapso de valores fundamentais, o culto ao conhecimento desligado da sabedoria, a ascensão de líderes que não parecem guiados por compaixão ou verdade, mas por uma força fria, calculista, antiga, algo que opera nas sombras, que observa, que move peças de um tabuleiro há muito tempo montado. E se não estivermos apenas testemunhando uma crise de civilização? E se estivermos de fato vivendo os estágios iniciais da restauração de uma criação anterior? Uma que foi selada por razões que poucos compreendem, mas que agora, aos poucos, encontra aberturas para retornar. Apocalipse 23 fala de Satanás sendo solto depois que se completarem os 1000 anos. Mas e se essa profecia tiver camadas de significado? E se não se referir apenas ao diabo pessoal, mas a um princípio muito mais antigo? A um padrão de rebelião que foi contido, mas que eventualmente ressurge? Jesus disse em Mateus 24:37: Como foi nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. O que caracterizava os dias de Noé? Violência, corrupção, mistura entre os filhos de Deus e as filhas dos homens, gigantes na terra. Tudo indica uma quebra de barreiras que não deveriam ser cruzadas. Um retorno de influências que deveriam ter permanecido seladas. E se estivermos vivendo exatamente esse tempo agora? Não de forma óbvia, não com monstros caminhando pelas ruas, mas de forma sutil, através de ideologias, movimentos culturais, avanços tecnológicos que prometem nos tornar deuses, mas nos afastam cada vez mais de Deus. A pergunta final não é se o retorno é possível. A pergunta é: o que faremos quando percebermos que ele já começou? Como nos posicionaremos? Do lado da humildade e submissão ao Criador, ou do lado da autossuficiência e orgulho que caracterizou a primeira rebelião? Talvez o maior segredo não seja o que aconteceu antes de Adão. Talvez seja o que ainda pode acontecer depois de nós. E se formos nós, esta geração, a testemunhar o desvelar completo daquele mistério antigo? E se formos chamados a escolher entre duas criações, duas visões de realidade? O retorno do que foi selado não é inevitável, mas a tentação de reabrir portas antigas é constante. Cada geração enfrenta essa escolha. E a nossa está enfrentando agora, talvez de forma mais intensa do que qualquer outra. Porque temos o conhecimento, a tecnologia e a arrogância necessários para repetir o erro primordial. Mas também temos algo que os primeiros não tinham: a lembrança de sua queda. As Escrituras, mesmo codificadas, ainda estão disponíveis. As advertências, embora sussurradas, ainda podem ser ouvidas. E a escolha, embora difícil, ainda pode ser feita. Se você chegou até o fim deste vídeo, você foi escolhido para ouvir isso. Não por mérito próprio, mas porque seu espírito estava pronto. Agora você tem uma responsabilidade. Compartilhe esta mensagem. Deixe um comentário. Eu escolho a verdade com humildade. Inscreva-se neste canal para continuar esta jornada.
E, acima de tudo, permaneça vigilante, porque a guerra entre duas criações continua, e o campo de batalha está dentro de você.